Eu, irmão, prefiro ser julgado por todos vocês do que por Deus. Porque o peso de Deus é terrível. Então prefira, que não diga isso, mas só Deus pode me julgar. Você tinha que falar isso com muito temor. Eu vou me arriscar a dizer, com muito medo. Prefira ser julgado e pesado pelos homens. Porque o peso do homem é diferente do peso de Deus. No peso de Deus, na balança de Deus, nós somos o que somos de verdade. Muitos se comparam aos outros, mas o juízo, irmãos e irmãs, de cada um é perante o nosso próprio Deus. Nós precisamos nos preocupar em não sermos pesados, não sermos apresentados na balança pelos homens, porque você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é, o Márcio Valadão gosta de falar isso, você é o que a Bíblia diz que você é, aleluia. Então não se deixe ser pesado pelo peso humano, ser colocado na balança da indiferença, na balança da desigualdade, na balança da frieza, da apatia humana. Deixe que Deus trabalhe, aleluia, na sua vida. A balança da santidade de Deus é isso. Deus nos convida à santidade. Sede santos, porque o seu santo, Deus não está aqui pedindo para que você seja santo, extremamente santo ao ponto de achar que realmente vai virar santo. O convite de Deus é que você seja santo o suficiente para entender que você não é igual a todo mundo e de que você foi separado com um propósito, e o propósito maior de Deus na sua vida, aleluia, é você agradar o coração dele. Isso é ser santo, é entender que, aliás, essa estereotipia de santidade revestida de falsidade e transparência humana mata as pessoas, porque nem tudo que parece realmente é, nem tudo que reluz é ouro. Muitos são enganados pelas aparências, porque as aparências enganam. Mas diante da balança de Deus não tem como. Se Deus nos pesar, nós somos exatamente aquilo ali que está na balança. Se Deus resolver nos pesar, se Deus resolvesse te pesar hoje, eu não estou falando de 40, 50, 60 quilos, não. Pesar as nossas ações, pesar as nossas atitudes. A balança tem dois pratos, não é verdade? E foi justamente essa balança que eu vi. Se Deus resolver colocar nessa balança boas ações, vida de intimidade e santidade, do outro lado do prato, iniquidade e pecado, como é que se ficaria essa balança? Quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Como é que essa balança ficaria? Pesado foste na balança, foste achado em falso, foste achado em falta. Você consegue visualizar a sua balança espiritual? Eu sei que você é suficientemente capaz e inteligente para se colocar diante dessa balança e apresentar os pesos, porque tem peso aqui pelo óbvio que pesa mais que outro. O que pesa mais, 500 gramas ou 1 quilo? 1 quilo. Tem pecado, irmão e irmã, que nós vamos ter que conviver com as consequências, porque o peso dele é muito grande, pesado demais. O que pesa mais, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de isopor? O que vocês acham que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de isopor? Os dois, porque os dois têm 1 quilo. O que dá mais trabalho para levar? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de isopor? Para vocês verem que essa história de que não existe pecadinho, pecadão, conversa fiada, tá? Acredite nisso não. Deus é capaz de perdoar um assassino, como é capaz de perdoar um mentiroso de forma igual. Mas um assassino,
peso que ele colocou na balança é pesado demais. Deus perdoa, mas ele vai ter que conviver com as consequências. Não é verdade? Quem está entendendo isso aqui? Diante da balança de Deus, aleluia, nós somos o que somos, gente. Não adianta a gente querer, né, enganar, não, mas diante da balança de Deus não tem jeito. O peso da santidade, o peso da responsabilidade. Quando eu falo da santidade, Belsazar resolveu viver de forma apática e desobedecer os princípios de Deus. No peso da responsabilidade, ele sabia da história de Nabucodonosor, mas ele ignora tudo. Quando nós sabemos de algo, irmão, irmã, que não apraz o coração de Deus, que não traz alegria, prazer no coração de Deus, Deus não pesa apenas as nossas ações, mas Ele pesa a luz do que a gente conhece e reconhece. Por isso que a palavra de Deus vai dizer isso: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E aqui é dado, a quem muito é dado, não, aqui não está falando de riqueza, de poder, de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem a respeito da palavra, mais lhe será cobrado a respeito da palavra. Aquilo que você cometeu no tempo da ignorância não será imputado a você a cabo de ser peso, não. Mas aquilo que você cometer à luz do raciocínio, da lógica humana, da racionalidade humana, do entendimento humano, isso lhe será imputado como peso na balança. Então a palavra de Deus vai dizer para nós a respeito do conhecimento. Quanto mais a gente conhecer, mais responsabilidade a gente vai ter. Quanto mais nos for dado conhecimento, mais responsabilidade nós teremos diante daquilo que adquirimos. Isso vale para toda a vida. Isso vale para uma vida profissional, de alguém que começou, por exemplo, numa profissão, instalando ali uma tomada e se transformou num grande eletricista. Será cobrado dele, no decorrer do tempo, todo o conhecimento adquirido. É por isso que nós precisamos nos ater a isso. A balança de Deus tem o próprio veredicto de Deus. Belsazar foi encontrado em falta. É o que diz a palavra de Deus para nós. Talvez muitos também seriam encontrados e achados assim. Uma vida vazia, sem arrependimento, sem temor, sem compromisso, que vive de qualquer maneira, a qualquer momento decide por si só, sendo o seu próprio Deus, o Deus do seu próprio entendimento. Uma coisa é certa, irmãos, eu posso te fazer essa analogia. Aquele que hoje é advogado para nós, será promovido a juiz. As nossas ações, elas precisam ser colocadas diante de Deus, para que essa balança não penda para a iniquidade. Nós temos a oportunidade, aliás, hoje você tem a oportunidade aqui hoje, de tirar muitas coisas desse prato, dessa balança da iniquidade. Você tem aqui hoje a oportunidade, através do arrependimento, de voltar a equilibrar isso aí, e permitir com que a vida com Deus sobressaia dessa balança. Só cabe a mim, só cabe a você, isso, fazer, decidir hoje, de tirar esse desequilíbrio, esse prato que está pesado, da iniquidade, do erro, do descompromisso, da vida de qualquer maneira, da vida de qualquer jeito. Se você atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor, Ele pode hoje, aleluia, fazer com que você viva uma vida reta, uma vida diante dEle, para que você não seja achado em falta como o rei Belsazar. Ninguém consegue equilibrar a balança por si mesmo, gente, se não for pela ajuda de Deus. Deus vai apontando a nós, olha, tira isso, ó, você precisa tirar isso. Eu acho lindo o arrependimento. Como que você consegue viver sem arrependimento, irmão e irmã? Pessoas que adormeceram nas suas iniquidades, não se arrependem mais, o máximo
faz sair do lugar, te faz tomar decisões. Nessa balança de Deus, o nosso peso é representado pela pessoa de Cristo, que é justamente o peso de justiça. A gente precisa entender isso. Só Jesus a gente pode nos justificar diante de Deus. E pela cruz, pela sua cruz, pesada cruz, Ele coloca o seu peso de glória em nosso favor. A gente precisava nos alegrar muito por isso. Porque aquele que não cometeu pecado, segundo diz apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 5, versículo 21, aquele que não cometeu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Sem entender o valor, Deus ainda pesa os corações. A pergunta é: o que será que você tem visto em você? Falta ou plenitude de Deus? Iniquidade ou vida no altar? Nós estamos diante de uma decisão hoje: buscar a santidade, buscar a responsabilidade, buscar a rendição a Jesus, para que nessa balança eu e você não sejamos achados também em falso, mas sejamos achados justificados. Justificados pelo sangue de Jesus. Não espere a sentença final. Não espere. Porque a sentença final não tem como, não vai ter mais gente do advogado nos defender. Ele já certamente recebeu a promoção a juiz. Então não espere isso enquanto ele está advogando a sua causa. Entregue diante dele. Não espere a sentença final. É uma canção do nosso cidade que vai dizer assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É agora. Você vai esperar a sentença final para essa balança ser colocada diante de você no juízo? Espera não. Não dá esse mole não. Não dá esse vacilo não. Hoje é o tempo de você ajustar a sua vida com Deus, porque Ele ainda nos chama para o caminho da salvação. Aleluia. Hoje é o tempo de nós, diante dessa balança que Deus mostrou, nós estamos sendo pesados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E aí eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Quero convidar você a ficar em pé neste momento.